Então, a Polícia Científica ela é composta de 2 institutos. O Instituto Médico de Medicina e Odontologia Legal, que faz exames em pessoas, né, em seres humanos, e o Instituto de Criminalística, que faz perícias em coisas e lugares. Tá? Então, a Medicina Legal e Odontologia Legal, a gente realiza exames em pessoas vivas e mortas. Tá? Exames de corpo de delito que são necessários para fazerem parte dos inquéritos policiais, né, de alguma investigação. Então, a polícia judiciária faz as atividades de polícia judiciária e investigação policial e, quando necessário, produção de prova técnico-científica, requisita, né, as perícias médico-legais para a gente. E seria o no vivo, que a gente faz a parte de traumatologia forense, que são os exames de corpo de delito de lesão corporal, os complementares de lesão corporal, exames clínicos de embriaguez, a parte de sexologia forense, que são os exames sexológicos forenses em geral, nos crimes de abuso e violência sexual, e na parte do morto, a tanatologia forense, que são os exames necroscópicos para a identificação de causas mortes e seus agravantes. Então, na pessoa viva, a gente só vai ver lesões que foram produzidas em vida, porque ela está viva, então elas têm reações vitais. Na pessoa morta, a gente vai ter lesões e situações em que a pessoa, ou seja, a vítima, né, tem lesões produzidas antes da morte e situações que aparecem após a morte, que no período de tanatognose, ou seja, naquele período em que vem após a morte e ela passa a ter alterações no seu físico, ou seja, na sua estrutura, devido ao início da decomposição orgânica. Basicamente, o que é que a polícia científica produz? É a prova técnica, ou seja, a gente dá corpo ao delito. Se já morreu uma pessoa, a gente vai dizer a causa-morte, praticamente a causa jurídica da morte já está praticamente acoplado, que é a causa jurídica da morte violenta, ou é homicídio, ou é suicídio, ou é acidente. Então, quando a gente finaliza um laudo, o médico legista finaliza um laudo, ele acaba sinalizando para a autoridade requisitante se o crime que ela está apurando está correto e dando a materialidade, dizendo, olha, realmente o que aconteceu foi um homicídio e os dados que a gente tem técnico do homicídio estão aqui dentro desse laudo. O caso de Yasmin, que tem 2 anos que aconteceu, teve o resultado da perícia médico-legal, que traz a causa determinante da morte dela, traz indícios coletados durante a necrópsia e que a criminalística deu resultado, e em conjunto com o local de crime, que é da criminalística, fechou também um diagnóstico preciso para a autoridade policial. E assim com todos os outros que a gente tem. Ou seja, a autoridade policial faz a investigação dela, mas com o auxílio da polícia científica, ou seja, na parte da criminalística e na parte da medicina legal, ela acaba tendo, como a gente diz, o corpo, ou seja, a robustez do delito que ela está procurando dentro dos nossos laudos. Mas há casos em que os indícios no rumo da investigação policial estão em um caminho e o resultado da perícia fala noutro tipo de ocorrência, tá? Eu particularmente, há muito tempo atrás, fui chamado em juízo para esclarecimentos de um laudo meu, porque a polícia judiciária começou com uma investigação de de morte por suicídio. É uma morte violenta, uma morte por suicídio. Só que no meu laudo a gente deixava claro que era impossível que aquela vítima tivesse se suicidado.
e o que aconteceu? Foi exatamente que alguém a matou. Tá? Ou seja, a perícia mudou o rumo da investigação para homicídio em vez de suicídio. No andamento do inquérito ainda, só que isso passa para o Ministério Público e eles passam a reinvestigar e fazer reinquirição, e eu fui chamado em juízo já em fase de processual. Esse caso que eu sempre refiro é o seguinte: foi um fato que ocorreu dentro de uma residência, né? Não tinha, o local de crime não tinha indícios de arrombamento, de luta corporal, de nada disso, e a vítima tinha morrido vítima de baleamento por 2 balas. Todas 2 em áreas mortais. Ou seja, se ela tivesse feito o primeiro tiro na cabeça, ela não tinha condição de se dar um tiro no peito. Ou se ela tivesse dado um tiro no peito, ela não tinha condição de depois dar um tiro na cabeça, né? Toda vez que eu falo isso, eu digo assim: a juíza me perguntou: o que é que o senhor acha, doutor? Foi suicídio? Eu peguei e disse para a doutora: suicidaram ela. Ou seja, ela foi um homicídio que queriam passar para suicídio. Já tentaram encobrir os fatos pensando-se em suicídio, e que o laudo foi determinante para mudar o rumo.